Dito isso, ele vai apresentar uma definição de biografia que é a seguinte: a forma mais realista é a biografia, pois nela há elementos de isolamento e acabamento. Ela aplica com menos princípios sua posição axiológica. Então, a biografia ela vai apresentar com um certo distanciamento, né? Por isso que ele fala, se aplica com menos princípio a sua posição axiológica. Isso está lá também na página 139 que vocês podem conferir. Então ele vai considerar como uma forma mais realista, porque o autor da biografia, segundo ele, é o outro possível. Então quando ele fala que o autor da biografia é o outro possível, ele concorda com o nosso discurso a partir do Foucault, de que é um olhar possível que se dá à vida de alguém, né? E se ele concorda com isso, automaticamente existe uma contradição, uma contradição, né, que ele diz, sobre o que é a autobiografia. Porque a autobiografia não é o olhar do outro, é o olhar de si para si. Porém, quando ele fala dessa autobiografia, ele está considerando o autor da autobiografia o outro. Ou seja, quando eu falo sobre mim mesmo, eu estou falando como sendo um outro de mim, nessa escrita autobiográfica. E ele vai apresentar, então, dois tipos de consciência biográfica, né? Dois tipos de consciência biográfica. E esses dois tipos pressupõem, né? A primeira, informação da vida, e aqui é informação, não é informação, né? E a segunda forma seria o caráter de autoridade, de alteridade, investida de autoridade. Então, informação da vida, né? É a vida informada, conformada a partir de uma perspectiva cultural, dentro de padrões, né? E a segunda é um caráter de alteridade investida de autoridade. Ou seja, eu sou o outro que tenho, ou que pelo menos sinto que tenho autoridade para falar sobre a vida de outrem. Ou autoridade como outro falando sobre a minha própria vida. São esses dois aspectos. E daí, nesse sentido, que eu até falei lá no início, que ele apresenta sendo a autobiografia a partir da perspectiva do seu herói, como a gente viu lá na Madeleine Feusel, né, de que a biografia da Idade Média, ela servia para promover uma pessoa a um status de herói, né, mostrando seus grandes feitos, né. Essa é a primeira perspectiva que ele vai identificar, né, como sendo vindo da Idade Média. E a segunda perspectiva seria a do seu autor. E aí, quando ele vai falar sobre esses dois tipos de consciência biográfica, ele vai dizer que, olha, esse primeiro tipo vai ser um tipo de escrita que ele chama de aventuresco-heróica, que vem lá da época do Renascimento, né? E o segundo tipo sendo social de costumes, e aí envolve o sentimentalismo e o realismo. E por isso é a partir do seu autor, como ele identificou inicialmente no texto. E daí, para tentar trabalhar um pouco esses dois tipos, que são os fundamentais, segundo ele, e nos quais ele se preocupa nesse texto, eu vou mostrar aqui alguns elementos que ele apresenta lá na sua discussão. Então, para pensar nesse primeiro tipo, né, aventuresco-heróico da escrita biográfica. Então ele vai dizer que, olha, a primeira coisa é a vontade de ser herói, né, ele vai dividir isso em três aspectos, né, a vontade de ser herói, o reconhecimento e a glória. Três elementos, né. A sua autoridade discursiva, né, para esse tipo de escrita é alimentada pela alteridade. Então, é a questão do outro que se reconhece com aquele que será descrito, né? E, ao mesmo tempo, é um individualismo ingênuo vinculado a um parasitismo imediato.
São as expressões que ele utiliza. Então, olha, é ingênuo porque eu parto das minhas perspectivas, né, dependendo delas para poder descrever aquele que seria um herói. Né? E aí ele vai chamar isso de individualismo ingênuo. Né? Ou seja, porque eu estou querendo promover o outro a partir da minha escrita, apresentar um herói. Né? E aí nós temos algumas questões, né, dentro dessa primeira perspectiva, que é a vontade de ser herói, que seria a minha vontade, né, de ser herói, ou então a vontade de fazer um outro herói, e que daí engloba essas perspectivas. Né? Então, o amor, né, para esse tipo de escrita é o segundo elemento dos valores para esse primeiro tipo de escrita, né? Que é a vontade de ser herói. Então, o primeiro, que é essa posição de alteridade, né? De reconhecer o outro. E o segundo elemento que vai permear essa escrita é o amor. Né? Mas é o amor, não é o amor romântico, o amor sentimental, mas é o amor no sentido de que esse amor é a vontade de ser amado. Né? Então eu escrevo porque eu quero ser amado, eu quero ser reconhecido pelo outro, eu quero ser reconhecido dentro dessa sociedade. Ou seja, eu sou o herói porque as pessoas me amam, e me amam porque eu tenho motivos de vida para que esse amor seja concretizado. Ou seja, eu fiz por onde? Né? Ser o herói. Né? Então a tomada de consciência, isso está lá na página 144, na qual eu faço a leitura literal. Ele diz o seguinte: a tomada de consciência, a visão e a informação de si mesmo na possível consciência amorosa do outro. Então, ele idealiza como é que esse amor por si vai ser concretizado nesse contexto social. E daí, como ele idealiza isso, então ele informa a sua vida nesses aspectos que ele acredita que vai ser aceito por essa sociedade. Né? Então ele informa uma consciência possível dessa receptividade desse herói que é ele mesmo ou aquele que está sendo retratado. Então ele toma posse, né, de um sentimento. Né? Ele se acha no direito de tomar posse desse sentimento do outro. Então ele pensa em quem é seu leitor. Né? E o terceiro elemento, então o primeiro elemento é a autoridade discursiva, né? O segundo elemento é o amor, e o terceiro elemento é a aceitação positiva da fabulação da vida pela personagem. Ou seja, ele compreende que o enredo da vida não é determinado, tudo está em aberto. Então ele tem essa consciência. A escrita dele, como é uma escrita da vida, não é uma escrita fechada, ou seja, ela é passível de análises, ela é passível de estudos, né? Porque ela é uma escrita aberta. Né? Por isso a fabulação, que nesse sentido significa a realização da vida. A vida em formação, ou seja, a biografia ela não é concluída, ela não está concluída, porque ela tem um olhar possível. Né? E nesse sentido, a fabulação da vida é um oxímoro, né? Ou seja, ela vai estar permeada de contradições. Alegria, tristeza, verdade, mentira, bem e mal, entre outros aspectos. E esses elementos estão lá transcritos na página 143 do nosso texto. E é interessante porque ele diz que esse olhar, né, dessa vontade de ser herói, ela é ingênua, porque é individualista. Então é um olhar viciado e por isso ingênua, não dá conta do todo.